Bom, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica restauradora com resina composta num dente fraturado em manequim, em um caso onde o paciente tenha translucidez na área incisal do incisivo central. Então, nós vamos demonstrar como que a gente restaura um dente fraturado e como que a gente cria translucidez no terço incisal de um dente incisivo central. Bom, durante essa técnica restauradora, você pode fazer uma moldagem, fazer um enceramento e nesse enceramento você fazer guias, tanto guias vestibulares quanto guias palatinas. Nesse vídeo a gente fez aqui uma guia palatina, tá? Usando uma silicona. E posteriormente, então, a gente começa a fazer a parte restauradora, protegendo os dentes vizinhos inicialmente, os dentes vizinhos com tira de poliéster, fazendo um condicionamento ácido e depois passando o meu sistema adesivo, usando o meu primer, o meu adesivo, para fazer a parte adesiva que vai suportar a restauração. Fazendo a polimerização, eu preciso de uma polimerização adequada do meu adesivo. Depois experimento a minha guia que já foi recortada. Uso uma sonda para marcar aonde eu vou colocar a resina na minha guia de silicona e volto com a minha resina de esmalte já pronta, adaptando-a no dente para que eu possa fazer então a região palatina da minha restauração. Faço a polimerização e removo então a minha guia, onde então eu vou ter a minha região palatina praticamente pronta. Posteriormente, eu entro então com a minha resina de dentina, que é uma resina mais opaca, e eu vou então usar a resina de dentina para reconstruir a parte de dentina que o dente perdeu. Uma dentina que tem característica ótica muito boa para esse tipo de restauração, que é o caso de fraturas, é a resina de dentina da Empress Direct, que é uma resina híbrida da Ivoclar. Então, eu coloco a resina de dentina e vou criando as divisões entre os mamelos dentinários, para justamente criar espaço naquela região para entrar uma resina mais translúcida e criar então a translucidez no terço incisal do dente. Lembrando, nós vamos criar essa característica ótica de translucidez somente em dentes onde o paciente tem naturalmente essa translucidez. Então, no caso aqui do dente 21, eu só vou criar essa translucidez se o dente 11 tiver também essa translucidez. Se não tiver, eu não deixo esse espaço entre a resina de dentina. Então vou aqui fazendo a criação de espaços, dividindo os lóbulos. O incisivo central tem 3 lóbulos de desenvolvimento, um mesial, um distal e um central, é o médio. Depois que eu polimerizei a resina de dentina, eu entro então com a minha resina de efeito translúcido, que é uma resina que tem alta translucidez. Essa resina vai entrar no espaço que eu deixei entre a resina de dentina e a resina de esmalte que eu fiz inicialmente na palatina. Então essa resina de efeito translúcido, a que eu acho muito bonita e que reproduz muito bem essa translucidez, é a cor IRB da resina Vitalescence, da Ultradent. E vou finalizar com um esmalte chamado de esmalte acromático ou esmalte de valor, que é um esmalte de característica também mais translúcida. Aqui no caso a gente usou um esmalte da incisal médium da resina Renemel Microfil da Cosmident. E vou então finalizar com uma camada de esmalte acromático. Sempre pincelando essa camada de resina composta
usando um produto especial, que é um modelador de resina. O que eu mais utilizo é o Modeling Resin da Bisco, da empresa Bisco. É um modelador de resina. Você usa um pouco no pincel para você poder fazer o alisamento das camadas de resina. Então, passando ali o Modeling Resin e fazendo a adaptação ali da resina. Eu senti a necessidade de colocar mais um pouco de resina ali na região mesial, para me dar mais volume naquela região, já pensando na anatomia final, e aqui passando mais um pouco do modelador de resina, que é o Modeling Resin da empresa Bisco. A gente faz então a polimerização e eu coloquei apenas mais um pouco dessa resina também ali na região mesial, para me dar mais um pouco de volume naquela área que eu precisava, usando também o modelador de resina e assim finalizando a parte restauradora com um esmalte acromático, um esmalte mais translúcido na região vestibular. Eu preciso usar um esmalte mais translúcido final para que eu possa ter essa translucidez na região incisal. Depois eu vou então começar a marcar as arestas, chamadas arestas próximo-vestibulares. Essas arestas determinam a área plana do dente e a área arredondada. E vou começar então fazendo a anatomia primária do dente, que a gente faz com disco de lixa. E o que eu mais utilizo é o disco de lixa da Soflex, da 3M, da cor goiaba, que é o mais abrasivo que a gente usa para fazer essa anatomia primária. Na anatomia primária, a gente deixa o dente com o volume e acerta abertura de ameia e definição de arestas vestíbulos proximais. Então essa é a anatomia primária que a gente realiza usando disco de lixa. Aqui, depois dos procedimentos de acabamento e polimento, a gente vê a passagem de luz e vê a cor final da restauração. Lembrando que esse é um dente de manequim, então é um dente mais opaco. Então, se fosse na clínica, eu teria usado uma resina mais opaca. Mas eu queria mostrar para vocês como que é a técnica para a gente ter translucidez no terço incisal. Bom, espero então, com a demonstração dessa técnica em manequim, ter contribuído para o conhecimento de vocês de como criar translucidez no terço incisal de um dente fraturado. Inscreva-se no canal, clique e ative as notificações clicando no sino. Isso vai me incentivar a fazer novos vídeos para vocês. Até breve!